Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Átmos, é um prazer estar falando com vocês, né? Nesses momentos atuais de pandemia, né? No qual estamos mais reclusos, no qual nós somos convidados cada vez mais a refletir sobre a doutrina espírita, sobre o papel do Evangelho de Jesus diante das nossas vidas e diante dos momentos atuais, né? É um prazer enorme, mais uma vez, estar falando novamente com vocês, ter essa oportunidade oferecida, né, pela direção da casa à nossa pessoa. Nós estamos iniciando mais um momento de palestra, né, um momento de reflexão sobre a doutrina espírita. Então, nós vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a página nos diz o seguinte, traz como título: Que buscais? Lição 22. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Registrado pelo evangelista João, no capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de construir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos estendem encontrar na divina providência uma forma subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associado aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que encontram: Que buscais? Então, essa é a nossa reflexão inicial através dessa interessante página. Vamos à nossa prece inicial. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Então, Jesus, amigo querido, estamos aqui em teu nome, rogando aos amigos espirituais, em especial aqueles que auxiliam os trabalhos da Casa Espírita Átmos, que possamos ter nesse momento, Jesus, o auxílio necessário para a reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Abençoa, Jesus, a nossa pátria. Fortifica, Senhor, os nossos sentimentos e a nossa certeza de que, mesmo enfrentando atribulações, como tu enfrentaste junto com os apóstolos naquele momento que estavam na travessia turbulenta do mar e da tempestade, que possamos manter a fé, manter a tranquilidade e ter a certeza que diante de tudo, tu estarás sempre conosco e estará governando esse planeta até o fim dos seus dias. Graças te rendemos, Jesus, e que assim seja. Então, meus irmãos e irmãs, feito esse momento inicial da nossa prece, da nossa página, nós iremos refletir sobre a parábola do filho pródigo.
né? Esse é o nosso tema. Esse será um momento, né, no momento do Evangelho, no qual nós iremos fazer algumas colocações, fazer algumas reflexões, claro, trazendo os conceitos espíritas, pontuando com aquilo que a doutrina espírita nos orienta em termos dos seus postulados, né? Então, nós estamos aqui com o Novo Testamento, né, que é um trabalho feito pelo nosso irmão Haroldo Dutra Dias, né, no qual ele fez a tradução do Novo Testamento. E a gente vai ler aqui a parábola para depois a gente vir fazendo algumas reflexões, algumas colocações, tá bom? Então, está na página 336, tá? No Evangelho de Lucas, capítulo 15, né? E traz como título Parábola dos Dois Filhos. Esse já é um ponto interessante, né? Porque a gente sempre conhece o tema como parábola do filho pródigo, né? E o Haroldo ele já traz aqui uma percepção que, inclusive, não é dele, né? Ele está endossando aí algo que já muitos pesquisadores, antes de ele realizar esse trabalho, já o faziam, né? Trazendo um olhar diferente, inclusive no título. Em vez de ser parábola do filho pródigo, parábola dos dois filhos, né? Porque a gente tem que entender que a prodigalidade ela não se associa só a atos equivocados, a coisas ruins, né? A palavra em si tem um sentido amplo. Então, quem é o pródigo nessa história, né? A prodigalidade ali é representada por todos os personagens, né? A prodigalidade do amor, a prodigalidade do egoísmo, a prodigalidade do livre-arbítrio equivocado, né? Nesse caso, realizado principalmente pelo filho mais jovem, né? Que a gente vai ter oportunidade de ler. Então, isso já é uma percepção importante que a gente precisa pensar, né? Trazendo a dimensão para a gente do próprio título, né? Parábola dos dois filhos, né? Então, o texto diz o seguinte, nós vamos ler o texto todo para depois a gente vir fazendo algumas colocações. E disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade vivendo dissolutamente ou prodigamente, né? Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa. E ele começou a passar necessidade. E, partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse, quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos, trazei a principal estola e vestiu. Estola, a túnica, né? Dai um anel para sua mão e sandália para os seus pés. Trazei um novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado.
e começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou, e teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta, seu pai disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos, com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Eis a parábola. E agora a gente pode começar a estabelecer algumas questões, né? Inicialmente, a gente destaca a beleza desse texto, né? Eu, particularmente, considero como um dos textos mais belos, né? Uma das parábolas mais bonitas contadas por Jesus. A parábola é esse recurso que Jesus vai usar, né? Usando elementos da natureza, elementos do cotidiano daquelas pessoas, porque Jesus falava dentro do seu tempo e dentro das condições sociais em que aquela coletividade vivia. Jesus é um personagem histórico que, quando aqui esteve encarnado, importante isso, né? Quando aqui esteve encarnado, porque Jesus não reencarnou, Jesus encarnou, aqui só teve uma única vez, através de um projeto, né? Missionário, com com o objetivo de fazer com que o planeta atingisse a sua maioridade, né? Maioridade espiritual. Era preciso que ele viesse, porque aquela mensagem que Jesus traz, somente ele poderia trazer. Ninguém poderia trazer. Outros vieram antes dele, arrotearam o terreno, prepararam o espaço para que Jesus pudesse vir posteriormente. Mas a mensagem que Jesus traz, cristalina da forma como é apresentada no Evangelho, de tal grau de pureza, de tal grau de conexão com o Pai Maior, somente ele poderia fazer. Porque ele é um Espírito Cristo. Ele é o Messias, como as antigas Escrituras afirmavam que alguém viria com essa missão, né? Então, ele é o ungido, ele é o Messias, né? É ele que tem essa capacidade de agregar, através da sua mensagem, um salto de qualidade para o nosso planeta. Isso ele faz por intenso amor que tem pela coletividade, pois é o governador do planeta que habitamos. Então, Jesus, quando conta essas parábolas, ele conta através de histórias, com muitas vezes o uso de metáforas, para que pudesse, obviamente, também deixar grandes conhecimentos subentendidos em mensagens simples, aonde inclusive muitos ali não teriam a capacidade de entender. Muitos olhariam, muitos ouviriam, mas não conseguiriam entender. Simples e humildes, muitas vezes entenderam essa mensagem. E os doutos não conseguiram compreender. Muitas vezes, extremamente envolvidos, né, com a sua área de conhecimento, com com o egoísmo e a vaidade proporcionada muitas vezes por títulos, né, por
determinadas áreas de conhecimento, nada diferente como acontece hoje, né? A academia muitas vezes proporciona isso. Aqueles que são da academia precisam ter esse cuidado muito grande para que, de alguma forma, a especialização do conhecimento no qual estão inseridos não possa fazer uma blindagem em volta deles e a mensagem simples, objetiva e de cunho espiritual muito mais profunda que aquele conhecimento que ele domina, ele acaba não tendo a capacidade de entender e de compreender. Então, Jesus, nessa parábola, assim como em muitas outras, ele traz esses ensinamentos, né, profundos e envolvidos em histórias, em personagens, em elementos presentes dentro daquela sociedade. Não é à toa que ele usa o quê? Ele usa o cotidiano. Como é que eram as cidades, as aldeias na época de Jesus? Eram locais pequenos, com 30 famílias, 50 famílias, aonde o poder temporal do Estado era pouquíssimo presente, como hoje, né? A tecnologia não tinha o seu desenvolvimento como tem hoje, a própria cobrança de impostos, a rede de informações, a logística que hoje nós desenvolvemos, imagine isso há mais de 2.000 anos atrás. Então, eram famílias extremamente gregárias, extremamente presentes um na vida do outro. Não é à toa que casamentos, por exemplo, as bodas, as festas, eram partilhadas com todos daquela comunidade. Eram festas que duravam dias, né? Esse é um costume, é uma prática cultural do mundo judaico. Jesus é um personagem que está relacionado dentro desse contexto. Então, nessa parábola, Jesus vai mostrar em inúmeros momentos enormes rupturas culturais, que quando você imagina esse contexto histórico no qual ele está inserido, está narrando essa parábola, o choque que ele apresenta em vários momentos de passagens desse texto, dessa parábola, né? Já no início ele começa falando o quê? Ele começa falando que um homem tinha 2 filhos. Então, o filho mais jovem, né, nós estamos falando de um homem que tinha uma propriedade, provavelmente uma propriedade grande, uma fazenda, né, um grande terreno, ali com o seu pasto, com ovelhas, com bois. E o filho mais jovem pede parte da sua herança. Isso, dentro da cultura judaica, é algo impensável. Porque como que um filho mais jovem vai pedir parte da herança para um pai quando ele nem primogênito era? Ele era o filho mais jovem. O primogênito, dentro da cultura judaica, tinha direito a 2/3 da herança, enquanto os outros filhos repartiam 1/3. Veja bem, repartiam a terceira parte da propriedade. Propriedade é essa herança que eles teriam direito, eles são candidatos a herdeiros. Eles não são herdeiros, o pai estava vivo. Então, aquilo ali era algo impensável dentro da cultura judaica, aonde a gente está falando de uma sociedade patriarcal, aonde o pai tem uma relação de poder, de domínio gigantesca sobre os seus familiares. Poder sobre a vida, inclusive, dos seus familiares. De quem vivia e de quem morria. Então, imagine o controle sobre as finanças e sobre a herança, sobre a propriedade. Então, isso era algo impensável. Dentro de uma cultura judaica e de milenar, e falando num contexto de 2.000 anos atrás, o filho que fizesse isso seria com certeza deserdado, expulso daquela comunidade e deserdado. E em muitos momentos o nosso olhar, ao ler isso, é isso que a gente acaba esperando, né? Como é que o filho teve digamos assim, né, essa cara de pau de vir pedir ao seu pai a parte da sua propriedade? Mas, surpreendentemente, o que o pai faz? Ele entrega para o filho aquilo que ele estava desejando. Que coisa incrível, né? Então, Jesus já rompendo com uma tradição cultural do seu tempo. Aquele jovem, filho mais jovem, pródigo em desejo de experiência, né?
E aí, a partir daí, a gente já pode estabelecer um ponto importante da doutrina espírita, a questão da lei de causalidade, né? A ideia do livre-arbítrio. Nesse momento, o pai, né, podendo ser representado por Deus, né, estaria ali dando livre-arbítrio para que aquele filho, o mais jovem, pudesse experienciar no campo sensorial, né, as suas necessidades de viver dissolutamente, de viver longe do pai, né, tendo as suas experiências. Ele permite isso. Ele não furta ele dessa possibilidade. Ele entrega a ele, mesmo pensando essa relação cultural, né, algo inimaginável dentro de um contexto onde Jesus está inserido. Então isso não era permitido, né? E sem falar o choque que isso deve ter causado naquela comunidade. Porque se as comunidades vivem extremamente intrínsecas, né? Extremamente presentes ali um na vida do outro. Imagine o que aquelas pessoas não iriam imaginar com uma atitude daquela. Por parte do filho e mais ainda por parte do pai, que cedeu ali ao pedido dele, lhe dando a parte que lhe foi solicitada. O filho o que faz? Vai para bem longe do pai, né? É isso que Jesus diz, né? Vai para o outro lado do país, ou seja, ele se afasta, né, da visão, do campo de ação do pai, para que ele pudesse ali escolher as suas ações, as suas decisões, sem que ninguém tivesse próximo e pudesse ali, de alguma forma, decidir ou intervir nas suas escolhas. E ele vende aquilo que recebeu, gasta tudo de forma dissolutamente, ou seja, vive de forma desregrada, ficando na miséria completa, extremamente longe da casa do pai. Aquele local onde ele está começa a passar por dificuldades, ele precisa buscar trabalho, consegue, né? Uma pessoa de posses, né? Ali fica nítido isso na parábola, acolhe ele lhe dando um trabalho. E aí Jesus, mais uma vez, ele vai mostrar um rompimento e chocar aquelas pessoas ao narrar essa parábola, usando os elementos culturais presentes da vida dos judeus. Jesus diz que ele conseguiu o trabalho, mas que ele teria a missão de apacentar, guiar, cuidar de porcos. E a gente imagina isso para a cultura judaica. O porco, todos nós sabemos, assim como outros elementos da natureza, é considerado algo impróprio para o consumo, para a convivência, né? O porco e todos os seus derivados, pensando na questão da alimentação, é algo que o judeu não faz. Porque a alimentação à base suína é uma alimentação impura. No Evangelho chega a aparecer a ideia da imundície, né? É um animal imundo, é uma carne que tem impureza e que, ao fazer consumo desse tipo de alimentação, automaticamente a pessoa se torna impura. Então ela não faz. Então o único emprego que aquele homem consegue, o jovem filho, é cuidar de porcos. Jesus usa esse elemento. Ele é cuidadoso, mostrando ali o choque de realidade para aquelas pessoas que estavam ouvindo, que eram judeus. Pode ser que tivessem ali, naquele momento, que Jesus narrou essa parábola, povos de outras nacionalidades. Dificilmente isso deveria ter acontecido. Se fosse em Jerusalém, a gente poderia até dizer que seria possível, porque Jerusalém era uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha ali presença de povos de outras nacionalidades, né? Como os próprios romanos, gregos. Mas nas regiões onde Jesus passou, nas arredondezas de Jerusalém, né? Nas outras circunscrições, em Cesareia, na Pérea, na Judéia, provavelmente naquelas localidades,
Jesus falava para homens simples, na sua maioria, e judeus. Então, eis que esse jovem, e aí, né, nós temos, né, uma página do nosso amigo, né, podemos dizer assim, Emmanuel, né, no livro Fonte Viva, e aí eu indico para vocês, né, capítulo 13 do livro Fonte Viva, com o título Ergamo-nos. E aí o Emmanuel usa um trechinho pequeno dessa parábola para dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Exatamente no capítulo 15, onde está a parábola, versículo 18. Então, levantar-me-ei, né, e irei ter com meu Pai. É um dos momentos belos dessa parábola, porque tem inúmeros, né, aonde o jovem cai em si, né? Olha que coisa bonita, ele cai em si, ocorre um despertamento nele, né? Aqueles elementos estavam ali dentro dele, né? Na nossa consciência está a lei, né? Como diz o Livro dos Espíritos. Então, esses elementos estão presentes dentro de nós. Então, ele cai em si, ele tem um choque de realidade. Ele começa a lembrar das verdades, de tudo aquilo que o Pai lhe ofereceu enquanto ele caminhava junto dele. E aí ele percebe que a situação de penúria em que ele estava vivendo era bem diferente da realidade que ele vivia quando estava próximo dos braços do Pai, né? Emmanuel, inclusive, fala isso, né? Ele vai dizer, ó, quando o filho pródigo deliberou tornar os braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Saiu da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Ergueu-se do chão frio, da inércia, para o calor do movimento reconstrutivo. Elevou-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugiu à treva para penetrar a luz. Ausentou-se da posição negativa e absorveu-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu rumo ao lar paterno. Olha que coisa bonita, né? Está lá no início do trecho da lição 13 do livro Fonte Viva, que fala desse reerguimento, né, desse filho. E aí ele começa a refletir. Vocês viram lá na parábola? Ele pensa, né? Ele ensaia. Como é que eu vou fazer? Como será esse retorno à casa do Pai? Porque eu não mereço mais ser chamado de filho, porque eu abri mão dessa condição. Ele pensava isso. Era preciso ele retornar. Mas como fazer? Então ele ensaia. Ele ensaia, né? Ele diz, né? Ele faz esse ensaio, então eu vou voltar para o meu pai, e quando eu me deparar com ele, eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Né? Receba como um dos teus empregados. Então ele prepara o discurso, se prepara afetivamente, emocionalmente para poder fazer esse retorno e vai. E aí vem um dos momentos, né, brilhantes dessa parábola, né? Porque a parábola é tão bonita que é difícil você tentar estabelecer quais são os pontos de maior beleza, né, nesse texto. Mas esse, sem sombra de dúvida, é magistral, né? É quando o filho volta e o pai, de longe, o avista ele. Então a gente imagina nesse momento a prodigalidade do pai em amor, né? O que o pai faz? O pai, ao ver ele longe, e aí vamos fazer uma pequena pausa. Tentem imaginar um ancião há 2000 anos atrás. Um ancião no período de Jesus, um patriarca. Homens idosos que usavam longas túnicas. Quem faz essa análise muito interessante para a gente é o Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, quando ele trata exclusivamente da parábola do filho pródigo. É uma análise extraordinária. É um livro publicado na década de 60, né? Sabedoria do Evangelho. São vários livros, né? Uma coleção de análises
dos textos bíblicos do Novo Testamento. Então, diz Carlos Torres Pastorino, um patriarca, um ancião, jamais corria. Usavam longas túnicas longas, né? Então, se ele corresse, ele tropeçava na própria túnica. E também não corriam. O máximo movimento que eles tinham dos filhos era estender a mão, a famosa bênção, né? Algo que ficou presente na nossa cultura. Isso era muito comum. Então, na relação entre pais e filhos, são os filhos que sempre se direcionam aos pais, e não os pais aos filhos, né? O máximo que acontecia, que é um costume da cultura judaica, é o famoso beijo no rosto, né? Que o pai dava no filho. Mas muito pouco conversavam, e era sempre essa relação. É uma relação com certa distância em muitos momentos, né? Então, quando o pai... Aí vem um choque cultural, mais uma vez, que Jesus apresenta, né? Quando o pai vê o filho de longe, ele corre em direção ao filho. Veja que coisa interessante. O ancião correndo em direção ao filho, né? E aí o que acontece? Quando ele corre em direção ao filho, ele beija-o de forma repetidamente, né? Está ali no texto, né? Como a gente pôde ler, tradução do nosso amigo Haroldo, né? Ele beija-o repetidamente. O filho tenta falar para o pai aquilo que ele tinha ensaiado, muito envergonhado, provavelmente, né? Mas ele nem permite que isso tenha uma sequência. O encontro do pai com o filho se dá, diz o Torres Pastorino, se dá do lado de fora, né? Porque, teoricamente, o pai ficaria ali, né? Batendo o pé, esperando o filho entrar. Provavelmente haveria ali um enquadramento do filho, né? Toda provavelmente aquela humilhação que ele deveria passar por ele estar retornando, né? Imagino como que esse jovem retornou, a condição dele, ele estava num país longínquo, né? Então ele veio andando numa condição de muita dificuldade, provavelmente chegou lá numa situação crítica, né? Fisicamente falando, um verdadeiro andrajo, né? Descalço, porque o pai pede, né, num dos movimentos, que busque sandálias e colocar seus pés, porque o uso de sandálias é algo que diferencia, né, o escravo da pessoa que tinha algum tipo de posição social. Então, o uso de sandálias mostrava um escalonamento social. Não quer dizer que somente as pessoas que eram ricas usavam sandálias, não é isso. Mas era comum, havia essa separação, né? Porque escravos, pessoas de condições humildes muito grandes, socialmente falando, andavam descalços. Então o pai automaticamente ele cobre o filho de beijos de forma intensa de demonstração de amor e automaticamente já blinda ele, né? Colocando ele na condição de filho socialmente falando. Por quê? Pede primeiro aos servos que colocasse sandália nos pés dele, que colocasse um anel no dedo dele, que também é a representação familiar, que ele pertence àquele núcleo familiar, que ele é um filho que está retornando, mas continua na condição de filho, e pede que busque a melhor túnica para que fosse colocado nele. Ou seja, tudo o que havia de melhor era preciso que fosse direcionado a esse filho. Vejam que coisa fantástica, né? Como Jesus usa, né, dos elementos e a profundidade para poder mostrar, né, a amorosidade do pai naquele momento. E não fica por aí. Surpreendentemente, o pai manda matar um novilho cevado. O que é um novilho cevado? É um boi, né? O melhor boi que tinha ali na pastagem, na propriedade. Um boi? Alguém matar um boi nesse período, né, para uma festa, provavelmente era a participação de toda aquela comunidade, né? Porque uma família não iria, né, dar conta de se alimentar com um novilho inteiro, né? Então era uma festa onde todos deviam estar presentes naquele momento. Todos deveriam participar daquela grande festa que era o retorno daquele filho, como diz o pai na parábola,
que estava morto e reviveu, estava perdido e foi salvo. E aí o filho é envolvido naquele laço de profunda afetividade, a festa acontecendo, né? O pai diz que era preciso que eles comemorassem, né? Que eles festejassem, né? Que eles se deleitassem, né? Essa expressão é usada no texto. E é eis que surge o personagem do filho mais velho. Ele aparece na parábola nesse momento. É o filho que sempre esteve ao lado do pai. Veja um título da parábola que o nosso irmão coloca, a parábola dos dois filhos. O filho mais velho, que estava na casa do pai, quando volta, tem uma atitude completamente diferente do pai, né? Ele escuta o barulho da festa, a movimentação, chama um dos servos, né? E pergunta o que estava acontecendo. O servo informa para ele: é que o seu pai está fazendo uma grande festa comemorativa porque o seu irmão retornou à casa. E ele mandou matar, sacrificar um novilho cevado para que todo mundo pudesse comemorar. O irmão mais velho fica irado, né, diz-nos Jesus, tomado de ira, decide que eles sequer entrariam no lar. Novamente, Jesus mostra, né, digamos assim, ações, né, contundentes que não reprováveis dentro daquela situação cultural daquele contexto. Os filhos eram subservientes, eram completamente viviam sobre relações de poder, de domínio total dos pais. Então, o filho, ao ter uma atitude dessa, e depois, na sequência, ele vai ter atitudes ainda piores, né? Porque ele resolve não entrar, e tomado por ira. O pai, novamente numa ação, contrariando as expectativas, ele vai na direção do filho. Não o filho vai na direção do pai, né? O pai vai na direção do filho. Mostrando, né? Aí mais um conceito espírita que a gente pode pensar. A imutabilidade de Deus. Deus não está sujeito a mudanças. E a representação de Deus naquela parábola é justamente o pai. Independente do que aconteça, ele sempre teve uma postura de amorosa, de misericórdia, de compreensão, né? Então, é um princípio sustentado a todo momento nessa parábola. É como se fosse um rosário, né? Que você sai de uma pedra, entra em outra, e você vai desfiando ele, e é de uma beleza que vai do início até o fim. É realmente extraordinário. E aí o pai vai em direção ao filho, exortar ele, né? Tentar entender, perguntar por que estava acontecendo, né? Compreendendo ali, de alguma forma, afetivamente aquilo, a postura do filho mais velho. E o filho diz para ele, tomado por ira, né? Eis que eu te sirvo até hoje, e nunca transgredi um mandamento seu. Ou seja, o filho estava com o pai desde o nascimento, sempre ao lado dele, sempre cumpridor fiéis de tudo aquilo que a lei, né? De tudo aquilo que o pai, representando pela lei, ordenava. E aí eu pergunto para vocês, fazendo um parêntese, será que esse filho realmente estava com o pai? Isso muitas vezes a gente precisa pensar. Nós estamos dentro da casa espírita, nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos repetidamente fazendo reflexão sobre o Espiritismo, e realmente nós estamos com o pai? Será? Porque na hora que a gente precisa dar testemunho, demonstrar, né? Muitas vezes a gente fraqueja. Isso é natural que isso aconteça. Mas a gente precisa também refletir sobre isso. Será que realmente a gente está com o Pai? Porque essa é a grande reflexão desse momento, né? Porque ele caminhava tanto tempo ao lado do Pai. Mas no momento ali de ruptura, no momento ali de que ele precisava dar o testemunho, o que ele faz? Ele fraqueja, né? Algo natural, inclusive, da nossa pequenez espiritual, né? Das nossas deficiências morais. E ele não era diferente em nada do filho mais jovem, né? Enquanto um pródigo de experimentar sensações, de usar o seu livre-arbítrio, o outro pródigo em egoísmo, né? Extremamente pródigo em egoísmo. E ele diz para o pai, né?
Eis que te sirvo até hoje, nunca transgredi um mandamento seu, e nunca foste capaz de me oferecer um cabrito, né? Fazendo analogia, enquanto o pai mata um boi, o novilho mais cevado que tinha na propriedade, algo que tinha um valor enorme, né? Naquela época não tinha churrascaria, né? Imagine isso. Não tinha fartura de alimentação, de carne, como nós temos hoje, de proteína, né? Bem diferente. Então, ações como essas são fatos raríssimos a acontecer naquelas localidades. Volto a dizer, com a participação de todos, porque eram geralmente comunidades bem pequenas. E ele faz essa analogia. Eu que estou ao seu lado, você nunca me deu algo tão pequeno comparado a isso que você oferece a ele. E diz ainda o filho, nunca foste me dar um cordeiro para que eu pudesse deleitar com os meus amigos. Eis que este teu filho, vejam que ele usa a expressão teu filho. Por quê? Porque ele não se considera mais irmão daquele indivíduo, né? Do filho mais jovem. Eis que este teu filho gasta todos os seus bens com prostitutas e retorna, e tu recebeste ele de braços abertos, né? E aí o pai, de uma forma magistral, diz para ele, já no final da parábola, né? Meu filho, novamente mostrando amorosidade, a imutabilidade de Deus, né? Pensando com o conceito espírita, né? Deus não está sujeito a mudanças. Então, independente de qualquer momento, ele sempre tem um posicionamento. E aqueles que mais se aproximam dele agem da mesma forma. Quem que a gente pode colocar como exemplo nesse momento? O Cristo Jesus. Em vários momentos da sua trajetória, mesmo sofrendo inúmeras situações, ações no qual ele não tinha qualquer tipo de culpa, como foi, né, a crucificação. Como diz Emmanuel para Chico, né? Chico, quando fala para ele sobre a questão dos olhos, né, a questão ali do cansaço da vista, Emmanuel diz, né? Você é um privilegiado porque tem 2 olhos, né? Enquanto tem gente que não tem nenhum, né? E em outro momento interessante também, né, quando tem aquele episódio da revista O Cruzeiro, né, que expõe de forma explícita, né, determinadas questões relacionadas da vida pessoal do Chico, né, colocando o Chico numa posição de vaidade, de orgulho, né? Era uma revista que tinha um perfil sensacionalista, né? Durante um longo período publicou, né, seus editoriais. Emmanuel diz para Chico, né, aquela famosa frase, né, não fique preocupado, né? Jesus foi para a cruz sem ter um único pecado, você só foi para a revista O Cruzeiro, né? Ou seja, fique tranquilo, né? O mestre que não tinha nenhum pecado passou por tantas atribulações. Mesmo assim, mantendo a postura, muito próximo do pai, né? Nessa parábola. Então o pai, encerrando a parábola, diz para ele, né? Meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. O seu irmão estava perdido e foi salvo. Era preciso que a gente comemorasse, é preciso que a gente comemore o seu retorno. Repetindo, porque ele estava perdido e foi salvo, né? Mostrando, né, para aquele filho, através de um exemplo profundo de amorosidade, de que o pai é sempre pródigo em amor, sempre, assim como o pai, né, na parábola, corre em direção ao filho de forma apaixonada, de forma apressada. Deus faz a mesma coisa com a gente, né? Sempre nos oferecendo misericórdia, perdão, nos dando oportunidade. Então, essa parábola, sem sombra de dúvida, é de uma beleza muito grande, né? É lógico que existiam outros elementos que a gente ainda poderia explorar, né? Ela é muito rica em aprendizado, né? Eu indico para vocês o livro Fonte Viva, né? O capítulo 13, quando fala da lição Ergamo-nos, né? Nesse momento do caindo em si, né? Que acontece com o filho mais jovem. E tem outras 2 lições que também são muito interessantes. Aqueles que tiverem interesse em se aprofundar,
principalmente nos conceitos, no olhar espiritual sobre essa parábola, né? É a lição 97, pai e amigo, e a lição 98, filho e censor, né? Então, a 97 fala do papel do pai na parábola. E a lição 98 fala do filho. Vejam, filho e censor, né? Que é isso que ele vai fazer com o filho mais jovem quando retorna. Esses dois textos, né, que é a lição 97 e 98, estão no livro Palavras de Vida Eterna, também do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Tá ok, meus irmãos? Muita paz a todos, obrigado pela atenção de vocês. Se cuidem nesse momento, fisicamente, mas também espiritualmente. É importante que a gente mantenha o pensamento alinhado, participem dos estudos que as casas espíritas estão propondo, né? Em especial aí do irmão Atmos, mantendo o foco nas palestras, mantendo o culto do Evangelho lá, porque tudo na vida passa, como diz o Espírito de Maria, né? Tudo na vida passa. Muita paz a todos, vamos à nossa prece final. Então, Jesus, amigo querido, agradecemos imensamente a possibilidade de nos oferecer o teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Doutrina essa bendita que nos permite ter um olhar mais ampliado sobre as verdades do teu Evangelho, sobre as verdades universais. Mais uma vez, Jesus, rogamos pela nossa humanidade, pela nossa pátria, e para que a nossa população tenha consciência de tudo o que está acontecendo, Jesus. Que tenha dimensão de que muitos irmãos estão desencarnando nesse momento, e que é um momento necessário de seriedade, de comunhão de pensamentos e de vibrações de paz. Agradecemos imensamente a oportunidade e pedimos as tuas bênçãos sobre todos os companheiros da Casa Espírita Atmos e dos companheiros do Movimento Espírita de Maricá. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Graças a Deus.